Bom dia a todos, estamos aqui novamente para fazer nossa leitura, começando por Jesus. Bom dia, Lu, Ricardo, tá entrando aí. Espera aí dois minutinhos, porque tem um probleminha técnico aqui, mas estamos aqui, graças a Deus, né? Hoje nós vamos fazer a leitura de Mateus 4 ao 6. Então já prepara a sua Bíblia. Aproveita, você que já entrou, Sandra, seja bem-vinda. Curte. Quando você curte, no Instagram ele entrega para mais pessoas o conteúdo, ok? Compartilha com alguém também, se você encaminhar para alguém. Priscila, bom dia. Encaminha para os amigos, para a família, o grupo, né, da família. Se vocês quiserem comentar aqui, comenta como tem sido, qual a expectativa de vocês, né? E uma das coisas que eu pensei foi o seguinte: aos domingos, a gente faria aos domingos, né? Domingo com certeza é um dia de descanso, o pessoal que trabalha acorda um pouco mais tarde. Eu pensei de fazer um pouco mais tarde no domingo. Então, deixa aqui no comentário o que você acha, para você o que é melhor, né? Nós faríamos talvez no sábado também, sábado e domingo, um pouco mais tarde, né? A ideia é que quem trabalha na semana e descansa no final de semana possa dormir um pouquinho mais, né? Se vocês acham que é legal, podem colocar aqui no comentário, tá joia? Então vamos lá, tem uma galera aí entrando. Glória a Deus. E a Carol entrou também. Carolzinha, bom dia. Vocês perceberam ontem, né? Rivo, meu amor, bom dia. Ontem foi rápido, né? Eu tive que dar uma explicação rápida ali na genealogia, né? Mas a ideia é essa mesmo, que sejam lives curtas, né, para não ser cansativa. E a gente poder, no período de um mês, Jéssica, bom dia, entrou aí, seja bem-vinda. Então, no período de um mês, né, e a gente poder fazer essa leitura dos 4 evangelhos. Vai ser muito bom e vai passar rápido, né, e você, daqui 30 dias, a gente vai ter cumprido essa meta de ler os evangelhos, os 4 evangelhos em 30 dias. Ok? Preparados? Então vamos lá, pessoal. Não esquece de curtir aqui, compartilhar com alguém, né? E também deixar nos comentários, tá? Como você tem achado. E essa ideia de aos finais de semana a gente fazer um pouco mais tarde, talvez às 8. Seria minha sugestão, mas 8 ou 9, né? Mas vai deixando aqui. E na medida que vai passando a semana a gente vai vendo o que a maioria decide. Ok? Nós vamos começar no capítulo 4. Falando sobre a tentação de Jesus. Comenta também aqui o áudio, tá? Se o áudio tá bom, se vocês estão ouvindo bem. E eu vou começar a leitura junto com vocês. Mateus, capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondendo Jesus, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Versículo 12. Quando Jesus soube que João estava preso, voltou para a Galileia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade que ficava à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Versículo 18. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco em companhia de Zebedeu, consertando as redes, quando Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam-no grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Agora nós vamos ver os capítulos 5, que são as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximando-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Versículo 17.
Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer que desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado no reino dos céus. Será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que, se a vossa justiça não for superior às dos mestres da lei e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Versículo 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser ao seu irmão tolo, será levado ao tribunal, mas quem disser louco, estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa diante do altar a oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao guarda e te levem à prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Versículo 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e atira-o para longe de ti. É melhor perder um dos seus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, corta-a e atira para longe de ti. É melhor perder um dos teus membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 31. Também foi dito, aquele que deixar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a divorciada comete adultério. Ouviste também que foi dito aos antigos, não jurarás em falso, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disso vem do maligno. Versículo 38. Ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser lhe pedir algo emprestado. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Ele faz que o seu sol brilhe sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos também o mesmo?
e se cumprimentardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Capítulo 9. Guardai-vos de praticar vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Portanto, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada secretamente. Então teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. E eu quero te convidar para orar junto comigo a oração do Pai Nosso. Versículo 9. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Versículo 25, já chegando aqui ao final. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar
uma única hora ao curso da vida. Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Fizemos a leitura, então, de Mateus, capítulo 4, 5 e 6. E amanhã nós continuaremos a partir do 7. Ok? E você que está aqui nos acompanhando, chegou mais gente aqui, a Ano Ostilo, Victor Wick lá de Minas Gerais, Emerson, Márcia, Maria, né? Aline, que legal, você está com a gente aqui. A Aline judiava de mim quando eu fazia pilates, gente, eu vou confessar para vocês aqui, brincadeira. João de Sá Cruz, a Renata, a T Festas, Marinaldo, Reneuda, Lu, bastante gente aqui. Galera, terminamos a nossa leitura de hoje e rapidamente para a gente encerrar, eu quero deixar aqui, curte aqui essa live, compartilha com alguém, né, e deixa um comentário aqui pra gente. Eu estou pensando no final de semana, sábado e domingo, se poderíamos fazer um pouco mais tarde. Algumas pessoas comentaram comigo o seguinte, eu trabalho aí, de final de semana é um dia de descanso, não seria interessante fazer um pouco mais tarde? Se você concorda, deixa aqui no comentário pra gente. Durante a semana eu vou trazer esse assunto e a gente vai dando as opiniões. Eu vejo, se a maioria decidir que nos finais de semana a gente pode fazer um pouco mais tarde, ok, pra mim tudo bem. E aí a gente faz assim, tá joia? Que Deus abençoe o seu dia, uma terça-feira cheia da presença de Deus. E eu te aguardo amanhã às 6 horas para nós estarmos aqui com o nosso projeto Começando por Jesus. Fica na paz.